Em uma aula de eletricidade, o professor pede a um dos estudantes que faça contato entre os dois polos de uma pilha usando um clipe metálico de resistência elétrica desprezível. Depois de alguns segundos, o estudante nota que a pilha ficou bastante quente, a ponto de não conseguir segurá-la nas mãos, né? Em seguida, o professor comenta que esse aquecimento é uma demonstração do efeito Joule, que nesse caso foi bastante intenso porque pela pilha circulou a maior corrente elétrica que pode atravessá-la. Que pode, mas não deve, né? Porque a pilha ou qualquer tipo de gerador ele não foi feito para trabalhar em regime de curto circuito. Então, se eventualmente acontecer um curto, vai haver um aquecimento muito grande. Se isso acontecer, né? Espera que isso seja desfeito através de um fusível ou de um disjuntor, tá bom? Nenhum gerador ou receptor foi feito para trabalhar nessas condições, tá? Bom, o circuito que nós temos aí é constituído por um gerador, que é a pilha. O clipe também pode ser chamado de resistência, uma resistência muito baixa. Bom, nas condições em que essa resistência é muito baixa, aproximadamente zero, é como se a gente conectasse diretamente os polos positivo e negativo desse gerador. Então, fazendo a ligação direta entre esses dois polos, nós vamos fazer a corrente passar estritamente por esse condutor sem resistência e pela resistência interna. O aquecimento vem de onde, professor? O aquecimento vem daqui, ó, da resistência interna. Então toda a corrente vai ficar circulando por dentro da pilha, do clipe. A corrente vai circular aqui, galera, dessa maneira, ó. E aí, como esse clipe, né, ele não tem resistência praticamente, o clipe sofreria um aquecimento desprezível, né? Como assim, professor? Um resistor que não tem resistência não esquenta, né? E aí, dentro da nossa pilha é que seria o problema, porque essa resistência dentro da pilha iria ser percorrida por uma corrente muito alta, sacou? Bom, e nesse processo de curto-circuito, de acordo com a equação do gerador, que é essa aqui, você teria os polos conectados através de um fio de resistência desprezível, ou seja, uma DDP zero, porque o potencial dos dois vai ser igual naquele momento, e naturalmente a corrente que circula pelo circuito, ó, é o ICC. Essa ICC, que é uma corrente extrema, né, o máximo que pode ser atingido, não é que ele possa funcionar com ela, né? Pode chegar lá, mas certamente vai danificar o gerador. Sobre a resistência R. Então, essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito. Bom, analisando os itens. Item A. Esse clipe tornou nula a diferença de potencial entre os extremos da pilha? Sim. É exatamente isso que configura o curto-circuito. A diferença de potencial entre os polos do gerador cai para zero. Elevou a força eletromotriz da pilha? Gente, não tem como você mexer na força eletromotriz. A não ser que você trocasse os elementos químicos e tal, mas sem alterar a química da pilha, você não altera a força eletromotriz. Item C. Inverteu as polaridades da pilha, transformando no receptor? A gente podia chamar essa pilha de receptor? O que é um receptor? É um dispositivo que recebe energia elétrica. No caso, a pilha não está recebendo, ela está gerando, né? Mas se eu ligasse uma bateria grande, uma bateria de 9 volts, numa pilha de 1,5 volt, essa pilha seria um receptor? Seria, porque ela aqueceria e realizaria reações químicas, né? Porque para ser receptor, parte da energia elétrica que ele recebe tem que fazer outra coisa que não seja só esquentar. Então o item C, né? Claro que está errado, absurdo. O gerador não pode ser convertido no receptor dessa forma aí, né? Igualou a diferença de potencial entre os extremos da pilha, a sua força eletromotriz? Pelo contrário, né? Isso aconteceria se a pilha tivesse em aberto. Se a pilha não tivesse ligada a nada, né? Nessas condições, um voltímetro mediria a força eletromotriz. Isto é, a DDP nas extremidades de uma pilha, quando está desconectado do circuito, corresponde à própria força eletromotriz. E por último, diminuiu a resistência interna da pilha a um valor desprezível? Não, né? Inclusive, uma coisa que podia ser perguntada é o seguinte, ó, o que determina o fim da vida útil de uma pilha? Será que a pilha fica, digamos, fora de uso, né? Fora de operação,
quando a sua força eletromotriz diminui, ou seria outra coisa? O senso comum nos diz que o que faz a pilha perder a sua função, né, a sua capacidade, é a força eletromotriz ter diminuído. Mas se nós pensarmos que essa força eletromotriz, ela vem da diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos, entre uma pilha nova e uma pilha velha, os elementos químicos são basicamente os mesmos, né? Claro que vão haver contaminantes e tal, mas sem contar esses contaminantes, a força eletromotriz de uma pilha nova e de uma pilha usada é praticamente a mesma. O que faz diferença entre uma pilha nova e uma pilha usada é a sua resistência interna. Então a resistência interna diminui com o uso. Porque é como se fosse um caninho que transporta os elétrons e esse caninho vai entupindo. Numa pilha recarregável, dá para desentupir essa tubulação e voltar a usar. Numa pilha seca, como essa aí, né, uma pilha comum, no caso essa pilha é uma alcalina, né? Uma pilha alcalina, esse processo ele não pode ser invertido. Não dá para recarregar uma pilha alcalina dessa aí, tá bom? Tem que ser uma coisa própria para recarga. Não é qualquer pilha que pode ser recarregada.